Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente para dar continuidade ao programa Gotas Fraternas. Eu sou o Jalaerten Campos, colaborador do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, aqui de Vinhedo, São Paulo, e nós temos o programa Gotas Fraternas, que trata das lições trazidas no livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. E hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 12, Os Descobridores do Homem. Então, na época que Jesus esteve entre nós, ele aproveitava toda a oportunidade para contar alguma história educativa, né? Então, sobre o tema da fidelidade a Deus, que representa o amor supremo do universo, ele estava comentando com os discípulos que Deus, quando quer sentir em que grau de evolução nós já atingimos, nós precisamos passar por algumas provas, alguns testes, né? E ele envia a necessidade para nos testar, depois envia o dinheiro e depois envia o poder e depois envia a cólera. Então, nós, na nossa trajetória evolutiva, através das encarnações, nós vamos sempre passar por esse tipo de teste, né? Nem sempre na mesma vida, mas sempre no mesmo processo evolutivo, né? Então, é preciso que a gente, para poder galgar os céus, para chegar até os céus, nós precisamos da purificação do nosso espírito eterno. E para provarmos essa purificação, nós temos que passar por esses testes, né? No nosso dia a dia da vida. Então, eu vou ler aqui a lição para melhor compreensão de todos, né? Então, o título é Os Descobridores do Homem. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuar as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto robusto na confiança compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta,
recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio então o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora a expressão da verdade constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana, e raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Então, essa lição é um chamado, para vigilância e para o aproveitamento das experiências da vida com atenção, porque elas funcionam como testes. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações.
Então, o tempo inteiro nós estamos passando naturalmente pelas circunstâncias, por testes e provas que vão aferindo o nosso valor diante da vida eterna. E nós, como espíritos imortais que somos, precisamos aproveitar a oportunidade do tempo para fazer o melhor ao nosso alcance, para nos esforçarmos ao máximo pelo aprendizado, mas para que esse aprendizado vibre realmente nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Porque só assim nós vamos poder passar por todos os testes e subirmos o degrau evolutivo na direção do amor divino. Muito obrigado a todos. Essa é a reflexão da lição de hoje e que Deus nos abençoe e nos fortaleça na nossa caminhada no dia a dia. Que assim seja. Aquele abraço.